Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, quero dizer que é uma grande honra estar aqui hoje. Dar parabéns para toda a BDE, diretoria da BDE, em nome do Luciano, que organizaram esse evento fenomenal, tá? Fenomenal mesmo. Oi, tá top. Eu sou topfóbico, mas em homenagem a Luciana, tá top o evento. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vamos começar o terceiro painel. Antes, temos 2 recados para dar, pessoal. Primeiro é que amanhã teremos mais pôsteres das 13h30 às 4h30. Não, das 13h30 às 4h, no térreo do prédio, onde foi a apresentação de hoje de tarde. E também teremos os papers amanhã de tarde nas salas 803, 804 e 805. Se vocês quiserem as listas dos inscritos, está no bloquinho que vocês têm e também está na internet. Então, o painel de hoje é a judicialização da saúde. E para presidir o painel, eu queria chamar o Sandro Leal Alves, superintendente de regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Convidamos também para compor o painel o senhor João Pedro Gebra Neto, desembargador federal. A senhora Márcia Regina Godoy, pesquisadora. Senhor Saulo José Casale Bahia, juiz federal. E senhor Ney Videman Neto, desembargador federal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o senhor Sandro. Sandro, tem microfone aí? Fala aqui rapidinho. Bom, muito boa noite a todos. Saudar aqui meus colegas de mesa, aos senhores que estão aqui na plateia. É uma grande honra e enorme satisfação que presido essa mesa com as melhores cabeças pensantes deste tema na atualidade. O tema merece, e certamente sairemos daqui com sentimento elevado de que teremos soluções a encontrar para enfrentar esse tema. A FenaSaúde tem apoiado o desenvolvimento de debates e pesquisas nessa área. Para quem não conhece, a FenaSaúde representa as principais operadoras de plano de saúde no Brasil. A judicialização tem sido objeto de estudo e debates intensos na área da saúde, tanto pública quanto privada. Temos uma legislação ampla que garante o direito à saúde constitucionalmente. Há uma busca crescente pelo acesso à saúde pela via judicial. Diversas podem ser as abordagens para essa questão. A área de Law and Economics é uma ferramenta particularmente interessante para se mensurar o efeito produzido por decisões judiciais. Geralmente, efeitos de segunda ordem, externalidades, são desconsiderados no momento da decisão. Afinal, o juiz está decidindo sobre um caso concreto, que tem nome e sobrenome, tem um rosto. Há uma demanda com urgência de um lado e a legítima preocupação com a restrição orçamentária ou reserva do possível de outro. Como equilibrar essas forças? Sendo que os demais rostos que deixaram de ter acesso aos recursos básicos permanecem invisíveis. Em economia, a relação médico-paciente é bem caracterizada pelos chamados modelos de principal agente, o agente principal, como queiram. O paciente, que é o agente, consulta o médico, o principal, em busca de informações sobre diagnóstico e a terapêutica. Há, portanto, assimetria de informações, e o paciente delega a responsabilidade pelas escolhas ao médico. Ocorre, como mostra a teoria, que nem sempre esses incentivos estão perfeitamente alinhados, como podemos averiguar no terrível caso da máfia das próteses, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Pacientes eram induzidos a erro e a tratamentos desnecessários que geravam lucros para a indústria, para médicos, para advogados e toda uma cadeia produtiva criminosa. Considerando a judicialização como uma atividade econômica, se ela se torna lucrativa para quem demanda a intervenção judicial, espera-se que maiores recursos sejam investidos na atividade por quem quer lucrar com ela. Se a chance de êxito aumenta, mais pessoas são levadas à judicialização, abarrotando ainda mais os tribunais com ações de saúde. Temos que estar atentos com a possibilidade das decisões judiciais não chancelarem fraudes. O juiz tem pouco tempo para se dedicar a cada caso individualmente. Não tem um conhecimento especializado da medicina para avaliar o laudo médico. E o médico é quem é capacitado para decidir. O juiz, muitas vezes, não tem tempo de analisar com cuidado
e nem a capacidade de investigação necessária, a indicação feita por um médico para solicitações de internação, medicação e materiais especiais. E, na dúvida, com a ameaça de que o paciente possa vir a óbito, o juiz geralmente concede a tutela. Eu queria trazer alguns números só para a gente colocar um pano de fundo aqui também para essa questão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de onde eu venho, tem 11 milhões de processos em andamento. Desse total, aproximadamente 300 mil são demandas relacionadas ao setor de saúde. O tribunal recebe, em média, 25 mil processos novos por mês. Estima-se que o processo judicial básico custa ao Tribunal de Justiça, em média, R$ 2.800. É uma demanda onerosa por envolver outros atores, além do juiz, do defensor, do autor, do advogado, do serventuário, da equipe de apoio. Há perícias, diligências, troca de informações com inúmeros órgãos públicos e privados. Um outro dado. Estudo do Tribunal de Contas da União apontou um aumento de mais de 1.300% nos gastos da União com processos judiciais referentes à saúde em 7 anos. Em 2015, o valor chegou a R$ 1 bilhão. Estima-se, na iniciativa privada, no caso do setor de saúde suplementar, um gasto de 1,2 bilhão em judicialização, sendo 320 milhões relacionados a procedimentos não constantes do rol da ANS. Um último dado, existem vários, 7 a 8 bilhões são gastos anualmente em medicamentos solicitados ao SUS pela via judicial. Pelo lado da demanda, as aspirações que sintonizam quase instantaneamente com o que se passa no mundo, mas sem que as rendas nacionais tenham acompanhado essa demanda, né? O poder da influência da indústria, né? O que gera demanda por esse tipo de ação? A alta probabilidade de sucesso das demandas postas perante o judiciário. E a relativa facilidade de acesso ao judiciário também. Por parte dos efeitos, vivemos, no caso da saúde suplementar, o sistema mutualista, né? Todos pagam para que alguns, quando necessário, possam utilizar dos planos de saúde. Portanto, há uma divisão entre a coletividade. Aquele custo que foi incorrido por um será repartido por toda a coletividade, que acaba majorando aí preços e reajustes. Portanto, a judicialização é um dos fatores que pressiona a chamada inflação médica no Brasil. Essa inflação médica cresce a 17% ao ano, o que é gravíssimo, né? Ainda mais em um período em que o IPCA aponta para 3%. Portanto, é um dos argumentos, existem inúmeros outros, talvez não seja nem o principal, né, mas que aumentam, pressionam a chamada inflação médica. Um outro efeito, quanto maior a incerteza, maiores serão os preços ou menor será a oferta em determinados mercados. E alguns produtos que poderiam ser oferecidos, muitas vezes não são oferecidos, mesmo que haja demanda e interesse por parte do consumidor. No caso da saúde pública, menos recursos para outras ações de saúde, o que implica em filas. Há também a iniquidade, porque alguns recebem conseguem acesso ao judiciário, conseguindo coberturas que não foram contratadas, muitas vezes não fizeram parte do prêmio, né, da mensalidade, e onerando aqueles outros que não têm acesso a esse recurso. Qual é a solução? Não existe solução, não existe bala de prata, a gente tem discutido isso há pelo menos 10 anos na saúde suplementar. É preciso que a sociedade se disponha a discutir e reformular questões que são frequentemente judicializadas, como, por exemplo, no caso da saúde suplementar, contratos antigos, reajustes anuais, reajuste por mudança de faixa etária, aposentados e demitidos, cobertura no rol de procedimentos. Trago apenas uma lista do que pelo menos na parte da saúde privada, o que mais se judicializa. É preciso reconhecer que a judicialização traz uma vantagem individual, mas que se sobrepõe ao coletivo. O custo é da coletividade, não da operadora, que apenas gerencia os recursos pagos pelos seus beneficiários. Há diversas outras soluções em andamento, os NATs, as operadoras têm que se aprimorar na sua relação com os beneficiários, envolver maior discussão sobre a informação, sobre as características dos contratos e uma série de outras ações. Mas eu só venho aqui trazer um pouco dessa primeira avaliação,
quem realmente vai debater e discutir e aprofundar esses assuntos são os nossos colegas de mesa que aqui estão. Eu gostaria de convidar, então, para iniciar esse debate, trazendo a visão da magistratura, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, e a gente começa pela primeira apresentação. Por favor, Gebran. Você prefere aqui? Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite que me foi formulado para estar aqui conversando com os senhores sobre judicialização da saúde. Eu faço na pessoa do professor Luciano Tim, do professor Manuel, do professor Cristiano, que já me honraram com esse convite outras vezes, e dessa vez eu tive a oportunidade de aceitar estar aqui participando desse evento. Quero registrar um certo inconformismo de ser o primeiro a falar após o professor Peri, que deu aquele show de entusiasmo e uma forma muito agradável de falar, o que com certeza torna ainda mais penosa a minha incumbência. Todavia, a organização do evento foi muito generosa e me concedeu 1h30 para falar, o que fica mais tranquilo, posso falar bem à vontade sobre o tema para os senhores. Pois bem, eu vou passar alguns conceitos que são iniciais, porque o cerne de toda a questão sobre a judicialização da saúde envolve, principalmente sob a perspectiva do direito público, o que é juridicamente devido. E, então, para isso, eu gostaria de trazer algumas noções que me parecem muito importantes. A primeira é a noção de racionamento e de alocação de recursos. Nós temos que ter absolutamente presente que uma política pública de saúde é feita por intermédio de escolhas. E essas escolhas estão em trabalhar com a escassez dos recursos, sejam essa escassez absoluta ou escassez relativa. Quando nós estamos tratando de escassez absoluta, a nossa lógica está relacionada com racionamento. Quando estamos tratando de escassez relativa, a nossa lógica está relacionada com a alocação desses recursos finitos que o Estado dispõe para aplicar em saúde. A lógica, quando diz respeito à escassez absoluta, é uma questão ética de resolver qual indivíduo vai receber um bem da vida. Logo, quando nós falamos de escassez, nós quase sempre temos em mente a ideia da guerra, com racionamento de provimentos, de porções, racionamento de energia e de outros bens da vida. Mas não é só na guerra que nós temos escassez absoluta, nós temos escassez absoluta em várias situações, como, por exemplo, em hospitais. Hospitais, o número de leitos é um número limitado de leitos disponíveis para acesso à população. O número de UTIs é muito mais limitado do que o número de leitos. E o número de aparelhos, e mesmo de profissionais de saúde, é igualmente limitado. Então, quando nós tratamos de escassez, também temos que perder de vista a exclusividade da noção econômica dessa falta de dinheiro para aplicar em saúde. O que nós temos, às vezes, é escassez de bens materiais, que não necessariamente dinheiro, e também escassez de bens humanos. Quando se trata de escassez relativa, nós estamos tratando de uma relação onde nós temos que fazer alocação de recursos para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pode ou não ser beneficiado, todos ou alguns dentro deste grupo de pessoas. E quando se trata de escassez relativa, é possível estabelecer alguma relação ganha-ganha entre os beneficiários e a política que se quer implementar. Desculpem, eu vou falar rápido, porque eu tenho muitos slides para apresentar. Quando nós tratamos de alocação de recursos, o que o administrador tem que pensar? Ele tem que pensar qual é o grupo que vai ser beneficiado, por exemplo, numa política de vacinação contra sarampo, ou numa política de vacinação para gripe, ou quem vai ser o grupo de pessoas que vai receber o tratamento de Tamiflu. Essa é a lógica que deve agir, ou deveria agir, o administrador. Quando ele está tratando de racionamento, é aquela lógica de quem é a pessoa que vai ocupar a UTI. Essa questão da escassez e da alocação de recursos é de fundamental importância, porque, na verdade, conforme o tipo de alocação de recurso, ou conforme o tipo de escassez, nós temos a pessoa que é competente para a tomada de decisão. Isso é fundamental e me parece que esse é um ponto bastante esquecido em toda essa discussão sobre a judicialização da saúde.
Quando nós tratamos de alocação de recursos, do ponto de vista da escassez relativa, nós temos que ter em mente que a tomada de decisão é uma decisão político-administrativa, ou seja, eu vou eleger uma política pública dentro daqueles recursos que eu tenho para ser implementado. Todas as pessoas têm condição de tomar a vacina ou outro tipo de implemento contra a gripe ou contra H1N1 ou qualquer outra providência? Não. Então, quais são os grupos que eu vou eleger? Profissionais de saúde foram os eleitos, idosos, gestantes e crianças. Por quê? Porque aqueles grupos eram os grupos mais infensos ou mais suscetíveis a consequências danosas. De outro lado, quando nós estamos tratando de racionamento ou de escassez absoluta, a tomada de decisão não é nem sequer da administração pública. A tomada de decisão é feita pelo agente, às vezes é um médico, às vezes é um plantonista, às vezes é o socorrista na beira da estrada, que vai eleger quem vai entrar na ambulância, quem vai ficar aguardando na beira da estrada, ou quem vai entrar na UTI, ser o primeiro a ser operado, ou aquele que sequer vai ser operado porque tem 2 salas de cirurgia e alguém vai ficar esperando do lado de fora, seja porque tem melhores condições de sobrevida, ou seja porque não tem nenhuma condição de sobrevida. Essa tomada de recurso, essa tomada de decisão, no caso de escassez absoluta, é feita, portanto, por um profissional, por um técnico, e esse técnico, com certeza, não é nem o administrador público, nem o político e nem o poder judiciário. Então, alguns casos recentes de escassez absoluta. Na década de 90, não existia vacina para medicamento, quer dizer, antirretrovirais, para toda a população que tivesse HIV positivo. Ou seja, alguns países do mundo foram escolhidos para os quais o coquetel ia ser fornecido. Para outros, e destacadamente os da África, não receberam medicamento durante a década de 90. Nós tivemos agora o H1N1 com a questão do Tamiflu, a maioria dos senhores vai lembrar, e já tivemos em vários lugares do mundo, por força de epidemias das gripes, das mais diversas, suína, aviária e outros nomes mais criativos, falta de produtos, destacadamente respiradores artificiais. No início dos anos 2000, nos Estados Unidos, gerou um determinado pânico, porque se a gripe atingisse os índices que estavam previstos, com certeza não haveria respiradores artificiais para todas as pessoas que necessitariam. No caso da escassez absoluta, relativa é aquilo que eu falei para os senhores, que diz respeito à escolha de pessoas para fazer determinados tratamentos. Nós vamos priorizar hoje tratamentos de cirurgia bariátrica ou vamos priorizar hoje transmutação de sexo a ser custeado pelo SUS? Ou nós vamos priorizar determinados tipos de vacina? Vou passar alguns números para os senhores, não quero ser enfadonho, mas do crescimento da judicialização da saúde e o impacto que isso vem gerado e como, dentro dessa lógica, nem sempre o juiz é a pessoa mais adequada para a tomada de decisão. No ano 2002, nós tínhamos 35 pacientes ativos e inativos no estado do Paraná que demandavam R$239 mil por medicamentos concedidos pela Secretaria Estadual de Saúde por força de decisão judicial. Em 2015, que é a nossa última linha, são 123 milhões de reais gastos pela Secretaria Estadual de Saúde para atender 9.320 pacientes. Todos por força de ordem judicial. A grande maioria desses pacientes são atendidos para medicamentos que não estão incluídos na política pública de saúde. Para dimensionar isso, frente ao que é ao orçamento do Estado do Paraná, o Estado do Paraná tinha uma previsão orçamentária de gastos para atendimento especializado de 341 milhões, para os componentes estratégicos, desculpe, eu não vou discorrer sobre cada um deles, 190 milhões, o componente básico, 17 milhões, oncologia, 36 milhões, programas próprios do Estado do Paraná, ou seja, a política pública que não está dentro desse leque do SUS, dentro do Estado do Paraná, aquilo que o Estado do Paraná alocou como sua própria prioridade no orçamento, 63 milhões, e as demandas judiciais, quase o dobro do que aquilo foi decidido pela gestão administrativa do Estado do Paraná. Equivale dizer, nós, juízes, demandamos
para remédios que não estão na política pública, a grande maioria deles não está na política pública, mais do que o dobro do que as políticas públicas eleitas pelo Estado do Paraná. E isso não acontece só no Paraná. Trouxe dados de alguns estados do Brasil, para ficarmos aqui no Rio Grande do Sul, 275 milhões de reais foram gastos no ano de 2016 por força da judicialização da saúde. São Paulo passa de R$1 bilhão, a União passa de R$1 bilhão. Enfim, os números são alarmantes e, como já foi dito pelo Sandro, calcula-se que na política a judicialização impacta em R$7 bilhões por ano o orçamento de estados e municípios. Digo, estado e União. Os municípios não estão somados nessa conta do Ministério da Saúde. Todavia, os municípios talvez sejam os mais impactados e os mais penalizados, porque são o elo fraco de toda essa cadeia. Esse quadro demonstra para os senhores que há até uma distribuição bastante desigual dos ônus, onde a União, desculpe os defensores da União, a AGU, que normalmente não gostam de ouvir quando eu falo isso, a União é onerada em R$1 bilhão, e os outros entes da federação, por exemplo, São Paulo, em outro bilhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, também em quantias absolutamente desproporcionais, considerados aquilo que é gasto pela União. Esse ano, o CNJ, mais uma vez, lançou um relatório em números, e aqui tem o número da judicialização da saúde. Acho que os senhores não conseguem enxergar, porque a última linha ali está encoberta, mas são aproximadamente 854 mil ações ajuizadas em andamento no Brasil, a grande maioria delas versando sobre medicamentos. E diga de passagem, quando se trata de medicamentos, em boa parte, não vou dizer nem que é a maioria, mas eu acredito que é a maioria, mas em boa parte é por questões que não estão incorporadas no SUS. Pois bem, qual é o lado perverso de toda essa moeda, ou o lado mais perverso? Toda a judicialização da saúde, ou a grande maioria da judicialização da saúde, está calcada em medicamentos e em procedimentos, e no mais das vezes em medicamentos e procedimentos sequer aprovados na Anvisa. Ou seja, as pessoas demandam por coisas que o Estado brasileiro não autorizou sequer que seja importado ou que seja vendido. Mas para aqueles, fora daqueles que foram já autorizados ou aprovados pela Anvisa, nós temos os outros que não foram incorporados pela política pública, que estaria a depender de uma decisão da Conitec. De outro lado, nós temos aqui questões que estão absolutamente incluídas na política pública de saúde, onde há um dever estatal presente que é quase nada judicializado. E esse é o lado mais perverso da judicialização. Ela atende, com aqueles números que eu mostrei, poucas pessoas, atende números restritos de pessoas, para mais de R$7 bilhões, dinheiro esse que não está sequer incluído no orçamento de nenhuma pasta, obviamente, porque ele sai provavelmente de árvores, né? Porque ele não está alocado. Tem estados que chegam ao sistema mais absurdo ou bizarro de ter hoje uma rubrica própria no orçamento chamada judicialização da saúde, porque teria que alocar esse volume de dinheiro em algum lugar, o Estado não tem da onde tirar, pois todo o orçamento já está previamente organizado dentro do orçamento. Criou-se uma rubrica própria, mas os estados negligenciam esse atendimento que é por um médico, por um especialista. E essa é a face nefasta, porque pouco se judicializa disso. Quer dizer, judicializamos muito pelo extraordinário e judicializamos nada ou muito pouco daquilo que é absolutamente devido, aquilo que é o que eu chamo de ordinário. Alguém esperar por 15 meses por uma consulta com um cardiologista, ou 42 meses, como estaria em Londrina, uma consulta com um proctologista, é uma coisa absolutamente indecente e fere, ao meu juízo, desculpe para quem não era da área do direito, efetivamente fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Indigno não é negar aquilo que não está na política pública. Indigno é negar aquilo que está na política pública e leva 42 meses para uma pessoa pobre, uma pessoa simples, ser atendida em Londrina. Nós estamos falando do estado do Paraná, que é a 4ª ou 5ª economia do país, um estado relativamente bem organizado. Se mudarmos de estado, com certeza, esse quadro vai se agravar e vai ser ainda mais nefasto. Algumas conclusões parciais, então. Finitude dos bens da vida,
É indispensável que o Poder Judiciário, que os operadores do direito compreendam a diferença entre racionamento e alocação de recurso e a quem compete a tomada de decisão. Também é importante que nós tenhamos ciência sobre as competências, se é do Estado, se é do município ou da União. Esses gastos vêm impactando, sobretudo, os municípios, os mais penalizados, ao ponto de que hoje ninguém quer ser secretário de saúde de município médio e pequeno. De cidade grande, talvez ainda alguém queira ser secretário de saúde. E se alguém quiser ser secretário de saúde de um município pequeno ou médio, com certeza essa pessoa não deve estar muito bem intencionada, porque ela vai estar ou entrando numa fria, ou então ela está querendo entrar numa fria. Pois bem, quais são os critérios, já que eu fui muito crítico em relação a essa judicialização, quais são os critérios razoáveis para a judicialização? A primeira, judicializar aquilo que está na política pública de saúde. Judicializar aquilo que é devido e aquilo que Estados, município e União, dentro de um pacto federativo, estabeleceram, que chama-se política tripartite, estabeleceram quem vai fazer o quê. E esses entes que estabeleceram isso, aí sim, eles devem ser demandados. Por quê? Porque há um direito público subjetivo das pessoas em obter aquele bem da vida que está incorporado na política pública de saúde. Como, por exemplo, ter à disposição na farmácia pública os produtos da lista Rename. Quanto aos produtos da lista Rename, é inquestionável que as pessoas têm que ter esse direito. Fora da política pública de saúde, me parece que é fundamental... Pois não. Da minha hora e meia, falta só 5 minutos. Me parece que é absolutamente fundamental compreender algumas coisas. A primeira, a Constituição fala em princípio da integralidade e universalidade da saúde. Infelizmente, e reforço o infelizmente, o Poder Judiciário e os operadores do direito não sabem o que significa o princípio da integralidade e universalidade. Interpretam como se abrisse um dicionário do Aurélio para interpretar o que é integralidade e o que é universalidade. Com certeza eu faço palestra para juízes e quase sempre eles brigam comigo. Mas o fato é, o legislador constituinte estabeleceu 2 princípios constitucionais. Só que o legislador infraconstitucional disse o que é integralidade e o que é universalidade. E eu pergunto, tenho pelo menos 2 colegas juízes aqui repartindo a mesa comigo, se já viram uma decisão judicial que vai analisar a Lei 8080 e o que ela fala sobre o que é integralidade ou sobre o que é universalidade. Eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de ver. O que eu vejo é, grosso modo, universalidade significa para todo mundo e integralidade é tudo. Infelizmente, não é essa a interpretação. Muito bom seria se qualquer país do mundo, e principalmente o Brasil, conseguisse dar todos os bens da vida para todos os cidadãos. Um país que ousa ou quer sair do subdesenvolvimento e entrar na era do desenvolvimento, obviamente não pode se dar ao luxo de despender recursos dessa forma. Nenhum país do mundo que tem política pública de saúde, e o maior país do mundo que tem uma política pública de saúde é o Brasil, mas nenhum país do mundo, nem o Canadá, nem a Nova Zelândia, nem a Austrália, nem a Inglaterra, dá tudo para todo mundo. Eles fazem política pública fundada em critérios. Critérios, primeiro, de evidência e, segundo, critério de custo-efetividade. Tentando me encaminhar para o final, porque eu não conseguiria falar nem 1 hora e meia que eu tenho para conversar com os senhores, precisaríamos fazer outro congresso, talvez o Luciano pudesse convidar todos para ir no congresso de Vitória, que ele já foi uma vez, sobre medicina, direito e saúde, que nós vamos ter agora no mês de setembro. Outro critério é a medicina baseada em evidência. Fora da medicina baseada em evidência, não há incorporação de tecnologia de saúde. Há que se demonstrar a evidência científica sobre cada um daqueles produtos, seja órtese, seja prótese, ou seja medicamento, e elevado grau de evidência científica para que essa providência ou esse pedido seja incorporado. Pois bem, todos os países trabalham com medicina baseada em evidência, e isso é fundamental. Fora disso, nós estamos fazendo experimento e jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora e, infelizmente, como fizemos com a fosfetanolamina, aonde todo mundo gostaria que tivesse uma solução milagrosa para a cura do câncer. Infelizmente, e muito infelizmente, essa solução não existe. E os nossos parlamentares e muito o judiciário também colaborou para isso, caíram na falácia de que aquele produto
que não era medicamento, era só um produto, que aquele produto que a própria universidade que produzia não queria mais produzir, né, que aquele produto seria a bala de ouro, bala de prata para curar o câncer. Lógico, não foi descoberto nenhuma evidência científica e todos os recursos que foram despendidos foram, mais uma vez, jogados fora, mas, de outro lado, pelo menos, cortaram os programas e verificaram que não há a menor evidência científica de que aquele produto pudesse curar o câncer. A evidência dele é igual à evidência da pílula do Frei Galvão, é igual à evidência de qualquer pessoa que vai socorrer. E eu não falo, eu não ria, porque eu não estou sendo cínico nem irônico quanto a isso. Eu acredito profundamente na fé das pessoas, mas do ponto de vista científico, né, aquele produto não significava cura. Agora, eu acho que a fé das pessoas pode ajudar que o medicamento e que o tratamento médico leve elas para um passo um pouquinho adiante. Eu gostaria de ter falado para o senhor do significado da medicina baseada em evidência, só quero tratar dessa pirâmide, que isso é um estudo internacional, não fui eu que inventei, não é daqui, não é do Brasil, não é do Ministério da Saúde, enfim. Essa é a pirâmide dos níveis de evidência científica. E só com elevado nível de evidência científica que pode, em primeiro lugar, haver a incorporação de produtos na área da saúde. Mas também o Poder Judiciário, se quiser ousar e dar para o cidadão qualquer coisa que não esteja na política pública de saúde, o mínimo que deve fazer é constatar se há ou não evidência científica, uma meta-análise ou revisão sistemática. A opinião do especialista, doutora Adriana, minha prima, está aqui presente, a opinião do especialista, que eu louvo muito, que é muito valorizada, mas do ponto de vista da política pública, ela é o último nível de evidência, é uma evidência que nós chamamos fraca. Do ponto de vista de incorporação de política de desenvolvimento de medicamento, essa opinião, ainda que louvável, ela está a depender de maiores demonstrações para que possa haver essa incorporação. Preocupado com todas essas questões, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, meu colega Saulo esteve lá, foi representante da magistratura, foi conselheiro por 2 anos no CNJ. O CNJ criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde e agora, sobre a coordenação do conselheiro Arnaldo Rossepian, nós estamos criando uma ferramenta que está pronta, está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, para que haja pesquisa sobre evidência científica, para que os juízes possam decidir baseado em laudos técnicos, em pareceres ou notas técnicas, que os médicos ou os profissionais, pesquisando as ferramentas que existem a nível mundial para evidência científica, nós vamos criar um banco de dados sobre notas técnicas e se há ou não há evidência científica em cada um dos medicamentos. O projeto está pronto, já está todo regulamentado, ele passa por um convênio firmado entre o Ministério da Justiça, Hospital Sírio-Libanês, CNJ, uma ferramenta eletrônica e o banco de dados foi criado e desenvolvido aqui pelo nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e nós estamos a depender exclusivamente da ministra Carmen Lúcia liberar para que seja usado em todos os estados do Brasil, a partir do qual nós construiremos banco de dados, e esse banco de dados vai ser acessível aos juízes, mas também vai ser acessível à população. Só me encaminhando muito para o final, e com isso me despeço, eu quero dizer que nós estamos num momento particularmente importante no Supremo Tribunal Federal acerca da judicialização da saúde. O Supremo Tribunal Federal, julgando esses 2 recursos extraordinários, na verdade são embargos de declaração, nesses 2 recursos extraordinários, com o voto de 3 ministros, o ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que a sua jurisprudência, e isso tem efeito repetitivo, que a sua jurisprudência vai se alterar. E que a judicialização da saúde vai estar a depender de maiores critérios científicos, de maiores critérios de evidência, não só de que aquele procedimento, daquele medicamento é eficaz, é efetivo, mas também de custo-efetividade e também da impossibilidade do indivíduo arcar com aquele tratamento quando está fora da política pública de saúde. Eu gostaria de deixar uma mensagem de bastante otimismo de que nós vamos melhorar nessa área, talvez não com a velocidade necessária, mas nós vamos melhorar
com certeza, é acerca da racionalidade, é acerca da judicialização da saúde. Agradeço muito a atenção de todos, preciso fazer 3 referências de agradecimento. Eu ontem assisti um programa na televisão, um filme sobre o Maguila, que ele acabava as lutas, mandando abraço para todo mundo, e eu estou que nem o nosso ex-lutador de boxe, o Maguila, mandando abraço. Preciso fazer a referência ao meu filho, que está aqui presente, a doutora Débora Vissoni, que está aqui presente, e ao Caio, que também, os 2 deles vieram de Curitiba, e a doutora Débora também é juíza no interior do Estado, e veio aqui para participar desse evento de suma importância no debate e na racionalidade do direito, porque nós do direito trabalhamos muitas vezes com o sentimento, com a paixão, e nós precisamos trazer a razão para transformarmos esse país num país mais justo, mais humano e mais igualitário. Obrigado. Bom, obrigado, muito obrigado pela excelente palestra, doutor Gebran, por nos colocar aí a par das estatísticas aí do Paraná, excelentes estatísticas. Eu não tinha conhecimento de tamanho volume, né, de judicialização, né, que tem naquele estado. E obrigado pelas palavras, inclusive apontando já direções, né, no sentido da medicina baseada em evidência, no sentido da avaliação de tecnologias, de políticas públicas baseadas em evidências. E eu acho que a Márcia Godoy, que é a economista que vai falar agora, ela pode aprofundar um pouquinho também nesses temas, e aí eu queria convidar a Márcia para nos brindar aí com a sua apresentação. Márcia, por favor. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse evento, falando um pouco sobre judicialização e a medicina baseada em evidência, como nosso colega do Paraná falou, que é necessário entender. O arquivo. Bem, enquanto ele acha ali, eu vou falando. Eu trabalho na área de farmacoeconomia desde 2007, tá? Quando eu comecei a trabalhar, trabalhei uma época no Ministério da Saúde, agora, recentemente, trabalhei no IATES, que é um instituto dedicado à avaliação de medicamentos, e meu primeiro trabalho na área de avaliação de medicamentos foi para atender uma demanda judicial. Foi de um medicamento para tratamento de asma. E, naquela época, eu só tinha um treinamento, só tinha feito, acho que 2 cursos na área de avaliação, e avaliei um medicamento e falei um não. Tanto faz falar não ou falar sim, requer bastante conhecimento e tem muita responsabilidade, porque tem tem um paciente com um nome, né, que está demandando aquilo. E eu falei um não, e o medicamento foi negado, mas inúmeras ações foram feitas para aquele medicamento. Não está junto. Só um instantinho. Então, continuando, né? Agora já achou o arquivo. Esse medicamento ele foi várias outras vezes, recebeu demandas judiciais, e até que o fabricante pediu para o Ministério da Saúde incorporar o medicamento. 3 vezes foi negado. A última negativa ocorreu há menos de 6 meses. Né? Esse último pedido, ele reduziu o preço em cerca de 75%. E mesmo reduzindo 75% o preço, foi negado por falta de evidência de segurança do medicamento. Então, alguns médicos, às vezes, acham, já escutei isso, falando que quando a gente nega um medicamento lá no Ministério da Saúde, é porque está pensando em preço. E nem sempre isso isso não é verdade, porque a primeira parte da avaliação é a questão da segurança e a eficácia do medicamento. Então, isso é um mito, falar que o Ministério da Saúde nega porque é caro. Não, às vezes nega porque não tem segurança. Então, o primeiro grande caso de judicialização, a gente fala assim da fosfetilamina, né? O ano passado, inúmeras pessoas pediram esse medicamento, nem era medicamento, né? Mas a justiça entendeu que as pessoas deveriam ter acesso. Então, tem um outro caso, que é da menina Sofia, que ela foi para os Estados Unidos fazer um tratamento experimental. Não havia evidência também de segurança e efetividade daquele procedimento.
Mas o caso da Sofia abriu jurisprudência e outras crianças também foram para fora. Todos eles, Mateus, Vinícius, o Antônio, muitos outros casos, todos foram para fora do Brasil para fazer um tratamento que não existia aqui no Brasil. Então, o que a gente precisa entender sobre o desenvolvimento de medicamento é que tem várias fases. No caso da fosfetilamina, ela só estava no estudo pré-clínico, ela não tinha passado nas outras fases. E mesmo, aquilo não era medicamento. E mesmo assim foi fornecido. Então, demora muitos anos. Eu faço avaliação de medicamento enquanto eles estão no ensaio clínico, na fase 2 ou 3. E daí eu fico sabendo, daqui 5 anos vai ter um produto no mercado brasileiro para tratar, por exemplo, asma, né? Então, mas esse produto que eu faço avaliação vai demorar para chegar no hospital, nas farmácias, só para ter demanda judicial. Mas quando eu faço a avaliação desse produto que vai chegar no futuro, eu falo assim, como é que é o mercado brasileiro? O que tem de produto sendo judicializado e que também não está registrado no mercado? Então, esse medicamento, o Soliris, é um medicamento bastante caro. Ele não tinha registro na Anvisa, ele foi registrado há cerca de 6 meses, e ele também não tinha pedido de incorporação no SUS. E, mesmo assim, é um medicamento bastante demandado judicialmente. Esse gráfico aqui mostra a evolução dos gastos com demandas judiciais no Ministério da Saúde. E aqui não estão computados os gastos dos municípios e nem dos estados. A gente pode notar, passou de 23 milhões para 1 bilhão e 200. Então, aqui a gente tem os 10 medicamentos mais pedidos na Justiça. Tem para várias coisas. E aqui há uma tabela do Ministério da Saúde com os valores gastos com medicamentos. Essa outra aqui são dos medicamentos que não têm registro. E é uma listinha grande. São só os 20 mais requisitados. E o que a lei diz, né? A lei diz que a gente não pode vender aqui no nosso mercado nada que não tem registro na Anvisa. Então, a gente não pode vender, não pode expor. E o que é feito judicialmente? O paciente pede e o Estado é obrigado a comprar com o valor estabelecido no mercado internacional. Não tem negociação de preço. Então, aqui é vedada a dispensação de medicamentos sem registro na Anvisa. E alguns mitos da judicialização. Né? Primeiro, que só os ricos utilizam a judicialização, e não é verdade, né? Metade das ações é feita através da Defensoria Pública. E o outro mito é que a judicialização é só para medicamento de alto custo. Isso também não é verdade, que 90% do valor gasto mais de 90% é gasto com medicamento de alto custo. Mas também tem pedido para medicamentos simples, como simvastatina, omeprazol, que esses medicamentos fazem parte da Rename. Né? E pedir para que os medicamentos que estão na Rename, o paciente tenha direito, isso é a boa judicialização. E, como nosso colega do Paraná falou, há um entendimento já nos tribunais que talvez a gente não possa usar a jurisprudência, né, para ficar fornecendo do medicamento sem registro. Né? Então, o ministro Roberto Barroso ele elencou algumas condições para que fosse fornecido. Uma primeira é que tenha que ter um pedido de registro do medicamento no Brasil. A segunda é que tenha um registro em agências renomadas e não tenha nenhum substituto no mercado brasileiro. Na área de direito, vocês sabem as evidências. Então, a gente usa evidências científicas sólidas, a gente tem vários tipos de questionários para verificar se a evidência é ou não de boa qualidade, e a gente tem que saber o que a gente quer
encontrar naquela busca de informação. Então, a gente tem que ter uma pergunta clínica de interesse. Peraí. Isso não está... Não. Só um instantinho. Aqui. Parou. Vou pegar um. Mas, enfim, a medicina baseada em evidência, ela é utilizada nas principais agências reguladoras, e a gente, para encontrar... A gente utiliza as principais bases de dados, né, como a Cochrane Library, a Medline, em busca de estudos bem delineados. A gente faz uma análise crítica da evidência e são utilizados métodos científicos bastante rigorosos, para permitir que o que eu encontrei, outro pesquisador também encontra. Então, algumas fontes de informação. A gente pode encontrar informação lá no CRD, que é mantido pela Universidade de York, o CEA, que tem mais de 6.000 registros de estudos de custo-efetividade. Antigamente, lá no CEA, eles tinham muito mais informação. Hoje em dia, ele só tem uma notinha que vai de 1 a 7, mas quando tem 7, aquele estudo foi bem feito. E eles têm um corpo de auditores que avaliam, e as avaliações são muito boas. Então, aqui, se alguém quer buscar informação de um medicamento qualquer, eu sempre aconselho, vai lá no PubMed, coloca o nome do medicamento e vai encontrar tudo que foi publicado sobre aquele medicamento. Na Cochrane do Brasil, a gente pode ter também bastante encontrar revisões sistemáticas, estudos de avaliações econômicas de medicamentos. A Conitec é o órgão que faz a avaliação de medicamentos aqui no Brasil. Então, lá no site da Conitec, a gente tem todos os relatórios das tecnologias que foram avaliadas e também as que estão em processo de análise. Daí a gente pode clicar nos relatórios e analisar por que não foi autorizado. Por um acaso, né, ontem eu estava montando a apresentação e eu vi esse medicamento Alentuzumab aí, há 2 anos atrás, eu não avaliei ele, avaliei um medicamento que era para tratar a mesma esclerose. E eu falei que aquele medicamento não ia entrar achava que não ia entrar aqui no SUS. E, exatamente, não foi autorizado. Então, a Conitec ela avalia as tecnologias que vão ser incorporadas no SUS. Mas, para que isso aconteça, é necessário que tenha um demandante nacional e que esse produto esteja registrado na Anvisa. E a lei, em 2011, né, onde foi criada a Conitec, estabeleceu que as evidências, para incorporar o medicamento, é necessário que tenha evidência científica sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e segurança do medicamento ou procedimento, para que seja incorporado. E a gente tem que ter alguns conceitos importantes. Né? O que é um medicamento seguro? É aquele que o paciente vai tomar e a chance dele morrer vai ser pequena, né? E que os benefícios superam os malefícios. O que é um medicamento eficaz? O medicamento eficaz, eu, por exemplo, faço um ensaio clínico, lá eu estabeleço que o paciente vai fazer a quimioterapia a cada 21 dias, vai seguir o protocolo certinho, vai fazer os exames, vai ser monitorado durante todo o tempo. Mas isso é um ambiente ideal. Na realidade, isso não acontece. Então, de onde vem a informação de um medicamento, da eficácia do medicamento? Ela vem dos ensaios clínicos randomizados, das revisões sistemáticas e da meta-análise, como eu falei. E qual que é a diferença que a gente tem de eficácia, efetividade e custo-efetividade? Né? A eficácia, como eu falei, é o ambiente ideal. Já a efetividade, não. É o que acontece, com o resultado que aquele medicamento teve na rotina do dia a dia. Então, a gente vê lá no hospital de clínicas
qual que foi o resultado para um paciente que fez quimioterapia com um determinado medicamento, tá? E a gente sabe que, infelizmente, o paciente nem sempre vai conseguir seguir à risca o protocolo, não vai conseguir ter agenda disponível para que ele faça a consulta a cada 21 dias. Então, esse é o ambiente do dia a dia. E a custo-efetividade é simples. É só mostrar que aquele medicamento, além de ele ser efetivo, ele vai ser mais vantajoso do que um outro. E a gente tem alguns métodos para fazer isso. Agora, vamos falar um pouquinho das máfias, né? Então, infelizmente, a gente sabe que existe desvio de conduta na área médica, né? Assim como existe desvio de conduta nas mais diversas áreas. E daí, nem sempre o juiz pode confiar no médico. Então, o caso da máfia das próteses, né, que nosso colega já falou, esse é um exemplo, né? E a empresa ela foi multada nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela não foi multada ainda, né? Mas é um escândalo esse caso das máfias. O ano passado, eu chamei o Leandro Lafate, da Anvisa, para fazer uma palestra lá em São Leopoldo, na Unicinos. E ele mostrou a grande variação de preço das próteses, né, que ela chega por 2.000 e ela é vendida por 18. Porque depois, nesse meio, tem a comissão do médico, tem a comissão do hospital, e vai encarecendo. Então, o que é importante a gente ter também é registro sistematizado do que foi demandado judicialmente, né? Eu vi um pessoal de São Paulo que tem um registro muito bom, e com o registro, a gente pode encontrar aqui um mesmo médico, durante um dia, ele prescreveu para 13 pacientes um determinado medicamento que custa R$2 milhões por ano. E o que a gente tem para argumentar a demanda judicial, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Então, dever, mas isso não pode se confundir só com o medicamento, né? Tem um conjunto de ações. Então, o CNJ recomenda que se evite fornecer medicamento que não esteja registrado no Brasil e que, se possível, ouçam os gestores ou até mesmo os médicos peritos. Aqui eu vou deixar algumas bibliografias para quem quer entender um pouquinho dos conceitos de avaliação econômica, né, e medicina baseada em evidência. O livro da Rascati é o clássico para... Volta, por favor. Isso, o livro da Rascati é muito bom na área de farmacoeconomia. Esse livro de epidemiologia é um livro que eu gosto também, que a gente tem vários conceitos. Esse livro aqui é um guia, né, para a gente aprender a ler a literatura médica. E agora, o que é uma consequência de uma decisão judicial, né? Se um juiz determina que não haja limite para sessões de psicoterapia. Se não tem limite, quando não tem limite, as pessoas tendem a sobreutilizar os serviços. E sobreutilizando vai aumentar os custos da operadora. Isso a gente pode tratar como a tragédia dos bens de uso comum, né? Então, em 68, né, foi descrito esse problema, como foi descrito como as vaquinhas, um pasto, né? Tinha as vaquinhas, as pessoas iam colocando as vaquinhas até que não ia ter mais pasto. E aqui o nosso pasto pode ser a operadora, o acesso limitado aos serviços, né? E esse acesso ilimitado vai causar, e sem nenhum custo, vai causar um prejuízo para a coletividade, né? E vai aumentar o valor do prêmio, como o Sandro falou,
Pode ir. Então, na operadora de plano de saúde, o recurso é partilhado, né? A gente tem um pouco só de dinheiro. Numa apresentação anterior, o Ney deu um exemplo muito legal, que era uma demanda judicial para transplante de pulmão. Quando teve, em 98, a mudança da lei dos planos de saúde, foi colocado que as operadoras tinham que pagar transplante de rim, córnea, né? Mas só que estão pedindo transplante de pulmão, né? E isso, além de não fazer nenhum sentido, se o juiz autoriza, vai trazer prejuízo. Então, agora, uma questão, a gente coloca, jurisprudência é mais importante do que a evidência científica, né? A gente tende, vocês advogados, tendem a olhar sempre jurisprudência, né? Mas a gente da área que faz avaliação de ATS, a gente busca evidência científica, né? Então, acho que é bom pensar também nas evidências científicas. Então, o futuro da judicialização, né? Como nosso colega falou, está sendo criado pelo Conselho Nacional de Justiça um banco de dados grande, que vai ter os pareceres de diversos medicamentos. O IARTES, ele fica aqui no Hospital de Clínicas, né, é um dos colaboradores desse projeto, e o CNJ vai ser o administrador, né? Eu não sei quando vai entrar em funcionamento isso, mas está acontecendo um movimento grande. Então, agora eu vou falar para vocês do mundo cor-de-rosa, né? Que é o mundo cor-de-rosa da judicialização. Um mundo onde a gente não discute preço, não discute eficácia. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, que seja, ele só pode fornecer. Ele tem que atender o que o Judiciário falou. Só isso. Então, mas esse vai ter alguma consequência, né? Alguma consequência. E a consequência a gente pode ver em qualquer jornal. Pode ser aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Brasília. Todo lugar a gente tem emergência lotada. Paciente sendo atendido no chão. É necessário que haja uma discussão aprofundada do que a gente pode fornecer via judicial. Eu acho que aquilo que está na RENAME, ou aquilo que está estabelecido nos contratos, no caso das operadoras, deve ser atendido. As outras questões, eu acho que cabe a cada Secretaria de Saúde avaliar casos específicos. Eu morei em Portugal e lá, casos específicos, tem uma comissão que avalia, né? O resto segue as recomendações do que está no rol de procedimentos que são cobertos pelo Sistema Nacional de Saúde. Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigado, doutora Márcia. Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra, pedir aqui a palavra do doutor Saulo Casale Bahia, juiz federal da Bahia também. Coincidência. E eu vou tentar ser bem objetivo, né? Os presentes que são verdadeiros heróis da resistência em um evento que vem desde de manhã, né? Um dia longo hoje. E não posso começar também a falar sem agradecer a minha participação aqui ao doutor Luciano Tim, que fez o convite e também prestou já a análise econômica do direito na Bahia uma ajuda muito grande. Ele, a professora Luciana Yang, Luquitai Yang, e que foram ao primeiro encontro de análise econômica estadual baiano de análise econômica do direito que nós fizemos no ano passado, em função do grupo de pesquisa que eu levo à frente lá na Universidade Federal da Bahia, no programa de pós-graduação. São verdadeiros mascates da
da AED, conheci mais recentemente o Orlando, o Cristiano, que estão aqui presentes. E eu fico muito contente aqui de participar dessa mesa com o desembargador Gebran, que eu já conheço quando estive no Conselho Nacional de Justiça como conselheiro. O desembargador Gebran tinha uma participação muito ativa e uma colaboração muito forte na construção da política nacional de saúde no judiciário. E até hoje ele tem uma participação muito forte, tem uma contribuição muito importante nesse tema. Fico muito contente aqui. Tivemos hoje pela manhã o Sérgio Moro, né, um colega, que prende, né? Mas quem mantém a prisão é ele aqui. E eu acho que, se ele não tivesse mantido as prisões, ninguém nem ia ouvir falar do Moro, não é isso? Então, eu acho que é muito importante no processo. E mostra a importância de nós termos seriedade na composição de tribunais superiores. É um problema sério no Brasil. Nós tivemos, eu e o Orlando, ouvindo uma palestra de Posner, 15 dias antes dele se aposentar em Chicago, e a preocupação dele era: não podemos mais ter esse método de indicação pelo Executivo na Suprema Corte norte-americana, e nós aqui querendo imitar esse tipo de coisa, eles lá querendo abandonar. Não podemos ter indicação política para juízes federais. E ele tem os 2 últimos livros dele, me parece que foram sobre essa temática da reforma do Judiciário Federal, e nós insistimos em imitar aqui algumas coisas nos Estados Unidos que eles estão abandonando. Bem, eu vou falar sobre judicialização da saúde, é um tema que, para qualquer juiz federal, é um tema... E eu também sou professor de Direito Constitucional na UFLA e na Federal da Bahia, e é um tema ao qual eu cheguei naturalmente, análise econômica do direito, por conta da responsabilidade civil do Estado, judicialização da saúde. As questões chegam semanalmente, né, medicamentos fora... sem registro, com registro, mas fora da política, e os juízes são forçados a tomar decisões muito difíceis, porque o fazem, muitas vezes, a partir de um receituário do médico particular do autor da ação. Às vezes se consulta o NAT, e há uma certa ingenuidade positivista, há um certo formalismo jurídico, um certo positivismo jurídico. As decisões são, muito das vezes, adotadas com uma certa racionalidade limitada. Uma racionalidade limitada. Flávio Galdino chamava isso de teoria da utopia. Nós acreditamos na utopia, podemos tudo para todos, né? E isso desconsidera totalmente que direitos têm custos. E essa é a aproximação do direito à economia. Direito tem custos, as ações causam reações, as normas produzem externalidades, as consequências das decisões devem importar quando se toma essas decisões, e os recursos são escassos ou são finitos, aliás, são sempre escassos, e não se pode dispensar esses recursos como se eles fossem infinitos ou não tivessem outros usos aos quais esses recursos deveriam ser destinados, e os juízes ignoram a escassez. E a economia é a ciência da escassez. Os juízes ignoram a economia quando decidem. Fiat justitia e perea mundus. Faça-se justiça e pereça o mundo. Isso eu já ouvi em decisões judiciais de colegas meus, do 1º e 2º grau, isso nestas letras, quando deveria ser justamente o oposto, e não aquilo a inspirá-lo, né, a tomar a decisão. Foi lembrado aqui pela Márcia a tragédia dos comuns, do Garret Hardin, né, que nós praticamente produzimos a tragédia dos comuns na área de saúde. Se todo mundo vai alimentar o próprio animal para tirar o máximo proveito, todos os animais vão morrer, porque o pasto vai acabar. Isso é mais ou menos a teoria dos jogos, é outra aproximação que a gente pode fazer com a análise econômica do direito, é pura aplicação de teoria dos jogos. Então, esse divórcio entre direito e economia é uma realidade hoje na área jurídica por parte dos operadores do direito no Brasil. Existe uma visão imperfeita do problema, em algumas vezes até maliciosa ou de má fé, o Cristiano Oliveira que o diga num debate que ele teve recentemente,
e por economistas, por juristas e adeptos ou não da análise econômica do direito, porque nós vemos o uso ainda inadequado de certos conceitos, conceitos ultrapassados, mas que persistem, que se mantêm em cena. Nós, por exemplo, definimos eficiência como aumento de utilidade sem prejuízo a terceiros, às vezes. Isso é uma Pareto-eficiência, considerando apenas o aumento da riqueza coletiva e não o bem-estar coletivo. Esse bem-estar coletivo, às vezes, pode implicar numa diminuição de riquezas individuais, num sentido de utilidade financeira, para melhor repartição das riquezas, e a AED, quando insiste nisso, está cometendo um erro, é uma visão antiquada, a visão de velha escola de Chicago, uma visão que já devia ter sido abandonada. Individualismo metodológico explica apenas o comportamento individual do agente, não esgota o campo da análise econômica. O domínio da economia também compreende a ação coletiva sobre o comportamento individual. A eficiência, o Posner diz, evitar o desperdício social, mas não em relação à soma total das utilidades. É necessário se preocupar ou haver uma preocupação com a distribuição das utilidades. E nem todas as utilidades são financeiras. É outra coisa também que a Nova Escola de Chicago, ou Nova Escola, que essa Nova Escola, eu acho que Chicago não professa tanto assim, o Levitt tem escrito sobre isso, as utilidades não são... O Posner, exclusivamente financeiros, o Posner dizia, a teoria da sinalização tem algo a mais do que as utilidades financeiras. O behavior economics ainda é muito mal aceito por muitos adeptos da análise econômica. Em Chicago, a gente ouve até hoje que só cria problemas e nem é uma teoria a economia comportamental. E essa visão, né, gera, por parte de juristas como o Dworkin, uma reação à análise econômica do direito. Nós sabemos daquela polêmica Posner do Dworkin escrevendo 2 artigos, A Riqueza é um Valor, Por que a Eficiência, onde ele critica uma certa visão ou um certo viés limitado de utilidades correspondendo à soma total, utilidades com fundo financeiro. E, por isso, muitos juristas começam a fazer algumas lógicas ao seguir certos argumentos dissociativos. Para lembrar aí do Perelman, argumentos de dissociação, argumentos baseados na estrutura do real, fundantes da estrutura do real, argumentos dissociativos. Esses argumentos dissociativos são o seguinte, olha, se é assim que vocês estão vendo a economia, então eu não tenho que ter em conta a eficiência econômica quando eu vou decidir sobre medicamentos, quando eu vou decidir sobre tratamentos de saúde. A riqueza não é um fim em si mesma, fora a análise econômica do direito, fora a reserva do possível, como se fosse possível nós decidirmos o impossível, mas aqui no Brasil é possível a gente afugentar a reserva do possível. A reserva do possível é um conceito importado da Alemanha, ainda datam de quando foi importado, que é um absurdo total. E isso só vale na Alemanha pelo nível de desenvolvimento econômico e social que eles têm, não vale aqui no Brasil com o nível que nós temos, nós não podemos nos dar o luxo que deu a Alemanha. E é uma bobagem tudo isso, porque a reserva do possível não nasceu na Alemanha e significa apenas que você não pode praticar o que não é conveniente, o que não é possível, o que não é adequado, né? Grave lesão ameaça a economia, não conta. É uma ingenuidade normativa. Direito à saúde, todos têm direito à saúde a dever do Estado. Isso é uma ingenuidade, as pessoas precisam interpretar aquilo, né? E não levar aquilo tão ao pé da letra. Márcia, o Gebran já disseram isso aqui. Eu tenho um colega lá da UFBA, é autor de vários livros de direito constitucional, e escreve lá, no contexto atual de necessidades sociais do país, uma opção política que priorize fins não fundamentais não é constitucionalmente válida. E ganha muita citação, muito encômio por conta de ideias. Justiça não se submete à eficiência, proibição do retrocesso é princípio inderrogável, quando não é. Quando não é, porque os direitos não são absolutos, os direitos são relativos. O uso da proporcionalidade significa que eventuais direitos, seja de que natureza for, podem eventualmente ceder quando, na balança, nas circunstâncias, aquele direito não puder prevalecer, até a vida. Até a vida. Eu li um artigo recentemente onde se dizia assim, olhem para a economia, essa área do conhecimento, a gente tem que ter, na área jurídica, muito cuidado, ser muito cautelosos por conta dela, temos que evitar a matematização dos fenômenos sociais, e a dignidade da pessoa humana está acima de tudo isso. E o mínimo existencial, né, outro conceito também, mínimo existencial,
de conteúdo absoluto. Mínimo existencial é aquilo que deve ter um conteúdo relativo, porque os direitos não são absolutos. No Brasil, nós temos direitos absolutos, nós temos direitos que nascem em árvores, nós temos direitos que não têm custos. É uma terra que, em se plantando, tudo dá. A Carmen Lúcia foi abrir uma jornada de saúde e ela é a representante do Poder Judiciário. E é bem paradigmático que seja dela essa afirmação. Eu sou juíza, não sou ministra da Fazenda. Não desconheço a responsabilidade dele. Eu não sou ministra da Saúde. Eu sou juíza. Eu tenho a Constituição, que diz que é garantido o direito à saúde. Eu estudo que a medicina pode oferecer uma alternativa para essa pessoa viver com dignidade. Convenhamos, a dor tem pressa. Eu lido com o humano, eu não lido com o cofre. Pronto, é o divórcio total do direito com a economia. Divórcio total. Quer dizer, direitos, essas externalidades não interessam simplesmente. Essa decisão do Supremo, ela parece que vai vir com alguma preocupação com a efetividade, dentro daquela linha de resolução do Conselho Nacional de Justiça 31 de 2010. Não vamos permitir que o Judiciário condene em tratamentos experimentais. Experimentais, não. Registro na Anvisa, precisa ter. Agora, se não tiver, a gente pode fazer um controle da omissão, da demora, mas, a princípio, tem que ter. Mas, mesmo assim, você vê alguns ministros. O Marco Aurélio diz, se for imprescindível, se não puder substituir, se houver incapacidade financeira do enfermo e se houver falta de espontaneidade dos membros da família, está dado. Ganhou, levou. Se não houver substituição, o poder público não oferece uma solução. Então, tudo. Essa é uma visão que ainda a gente encontra. O céu é o limite, né? O Barroso tenta fazer alguns temperamentos com esse controle. O Fachin, olha, tem que ter um prévio requerimento administrativo, tem que ser o médico da rede pública que confirme o parecer do médico particular, tem que estar na denominação comum brasileira ou internacional, ou seja, o remédio tem que existir. Ou seja, é por aí. É por aí. E nós estamos fazendo algo que, como já disse o desembargador Gebran, ninguém faz. A França fez um cálculo, eu tenho um artigo que se refere a isso. Para haver uma cobertura integral de saúde na França, seria necessário 7 vezes a riqueza da França, 7 vezes o PIB francês. Então, existe uma questão de racionamento, existe uma questão de alocação, mas aqui não existe. Aqui nós temos quase 1 milhão de ações sobre saúde. A reserva do possível jurídica, muitos não admitem, só a fática. Teoria da proteção insuficiente, menosprezo dos cursos. O Marco Aurélio. Não podemos transformar o direito à saúde numa promessa inconsequente, uma promessa constitucional. O direito à creche, ele falava, mas se aplica promessa inconstitucional inconsequente. E as decisões se baseiam em argumentos que vão até, às vezes, simplesmente, é urgente. Eu tenho mesmo uma decisão, ou então, como fez o ministro Gilmar Mendes numa suspensão de tutela antecipada de Alagoas, a 278, falou 30 páginas sobre análise econômica do direito, citando Sunstein, citando Holmes, citando Gustavo Amaral, direito de escassez e escolha, citando Flávio Galdino, direitos não nascem em árvore teoria dos custos do direito, citando todo mundo. Chegou lá na última página, mas o Estado de Alagoas não provou que não podia dispensar 1% do seu orçamento com este seu habitante cidadão aí. E como ele não provou que não podia, como é que prova que você, condenado a 1% do seu orçamento, você não pode? Pode, porque não é reserva do possível fática, é reserva do possível jurídica. Mas isso não entra, isso não acontece, e o Estado de Alagoas teve que suportar essa. Na audiência pública que houve no Supremo há uns anos atrás, o Toffoli contava, era advogado da União ainda, que um prefeito dizia o seguinte, chegou para o juiz da cidade e entregou a chave da cidade para o juiz, o senhor governe agora, porque o senhor está condenando mais do que o meu orçamento. Tome aqui, faça como o senhor bem entender,
Pague os professores, o médico não pague, mas o que o senhor me condenou, eu não tenho condições. Essa separação entre direito e economia, isso não existe em países. É uma coisa realmente uma jabuticaba. Eu vou só fazer uma pequena digressão. Eu fui falar sobre direitos fundamentais na América Latina numa mesa redonda na Universidade Inglesa de Oxford. Aí eu contei que você no juizado ganhava um transplante, como a Márcia falou. Aí um professor de Colômbia levantou a mão e chegou assim: olha, se eu tivesse um juiz que fosse vizinho meu e desse uma liminar como essa aí, pois é, lá no Brasil sai na primeira página. Não, eu nunca mais olhava na cara dele, não falava mais com ele. Que absurdo, como é que vocês não veem isso? Isso fere a igualdade. Eu não tenho direito a isso, como é que alguém que foi ao judiciário passa a ter? Isso é política pública, isso é o Congresso que vai ter que resolver como é a alocação, quais são os grupos, quais são os indivíduos. Não pode, isso que é absurdo. E aí eu realmente confirmei que nós temos uma jabuticaba no Brasil, que é a proteção, a judicialização da saúde, que não existe na Europa. Esse conceito não existe na Europa de judicialização. As pessoas acham que essas coisas se resolvem no mundo do parlamento, ali com o Congresso votando leis, as pessoas têm uma certa confiança nas instituições que parece que aqui no Brasil falta. Eu sei que a judicialização tem alguns dados positivos. Setores não ouvidos, às vezes são ouvidos, é uma pressão política, o número de UTIs, às vezes, cresce por conta da judicialização, remédios que não estavam sendo utilizados na política de saúde passam a ser utilizados por conta... Mas, como diz o Luiz Roberto Barroso, isso tem que ser a exceção, não pode ser a regra. A regra não pode ser a microjustiça. Tanto que o Barroso recomenda que exista a macrojustiça, a coletivização de ações, onde o juiz vai poder ter uma visão macro e tocar o dedo na política geral. Eu estou acabando. Falta só uma página e meia aqui. Uma política geral e não fique lidando microjudicialmente, porque ele não vê a política como um todo, afinal de contas é uma política social, e a população começa a entender o orçamento como uma atitude altamente ética, e participar, e ter orçamento participativo, e prestar atenção naquilo. E lidar diferente com relação ao coletivo. Nós não fazemos muito isso. Estou já na última página aqui. Nós temos essa ingenuidade normativa que nos persegue, não sabemos qual é o limite, não sabemos dizer não, não sabemos que determinadas... Talvez essa seja a solução que o Supremo deva buscar. Porque o juiz... É muito difícil para o juiz dizer não, por que não? Aí o poder público tem que dizer claramente, olha, o Estado brasileiro não vai atender isto, ponto. Quando você tem uma omissão do órgão que poderia, do órgão de poder, outro vem e ocupa o lugar. É mais ou menos por essa omissão que a sociedade brasileira está pagando o preço, e dando ao judiciário, que está agindo assim um pouco cegamente nisso, um pouco... Nós não confiamos no legislativo, no executivo, estamos confiando em quem não está com uma racionalidade completa sobre o problema, está atirando, às vezes, cegamente, né? E cego, quando atira, pode atingir até o companheiro, né? Então, a gente tem essa... O brasileiro, ele tem essa coisa também de ser uma jabuticaba. O brasileiro, ele é extremamente pouco altruísta. O brasileiro é pouco altruísta, pouco solidário, e essa judicialização deriva disso. É o meu primeiro, é a lei de Gerson, isso termina contaminando muito, né? E nós estamos perdendo a chance de um futuro mais solidário. As escolhas públicas, elas precisam ser muito mais claras do que talvez hoje são, para que essa alocação ela possa ser feita com uma aceitação da comunidade, a comunidade compreendendo, e o juiz compreendendo. A Resolução 31, ela basicamente se dirigiu a criar uma ideia de que o judiciário ele tem que se comprometer muito mais e compreender que saúde é política pública, que política pública significa administração de recursos escassos, escolhas alocativas são feitas, tudo isso é ético, dinheiro não é nada pouco ético, isso vem de um viés religioso, tradicional que nós temos, dinheiro
não tem ética nem não ética, o emprego dele é que tem ética ou não ética. As escolhas orçamentárias são escolhas morais e nós devemos ser responsáveis plenamente por elas, no foro competente. E o judiciário vai continuar tendo participação, atividade, inegavelmente, mas deve ser a exceção, não deve ser a regra, e nós temos de fomentar mecanismos que preencham a omissão dos outros poderes que estão levando a que o judiciário tenha essa interferência tão elevada nessa problemática que realmente só está tendo por aqui, por essas bandas da terra de caminha. E vamos ver se essa decisão do Supremo, quando vier, consiga trazer alguma sinalização positiva com relação a isso. Eu não usei o PowerPoint, tentei fazer a coisa mais diretamente possível e agradeço a audiência de todos aí. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Saulo. Excelente apresentação. Queria convidar o doutor Ney para fazer agora uma exposição. Doutor Ney, você vai ficar... Bom, boa noite a todos. Também agradeço a honra do convite, né, de estar aqui participando do evento, que tanto me agrada, né? Eu gosto muito realmente de estudar esse tema, de participar dos eventos do IDERS e da Associação Brasileira de Direito e Economia. Também elogiar a organização do evento, que buscou uma aproximação com o judiciário, né? Ofereceram vagas, até uma cortesia para alguns, criaram um evento amanhã, né, mais focado com os juízes, né? Essa oportunidade da aproximação, né, dos juízes com a análise econômica do direito, eu acho que vai ao encontro de tudo que foi dito até agora, né? E, por falar por último, também há uma certa economia, né? Quem fala por último não precisa fazer muitas colocações que já foram ditas, sob pena de ser redundante, né? Eu trago aqui um viés, uma abordagem mais específica, tanto do Poder Judiciário, da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, que eu integro como desembargador, numa Câmara especializada no julgamento das ações da saúde suplementar, né? Muito aqui foi abordado mais com o viés do direito público, do SUS, né? E também a saúde suplementar, as empresas, né, que oferecem o seguro-saúde, os planos de saúde, elas integram esse sistema como um todo, né? Nosso tribunal tem câmaras especializadas, né? Câmaras que só julgam direito público, câmaras que só julgam direito privado. Então, é possível também trabalhar com essa lógica, e aí eu faria algumas considerações pormenores a respeito, né? Eu gostaria de destacar, primeiro, o Código de Ética da Magistratura Nacional, de 2009, né, que foi publicado pelo CNJ, no artigo 25. Né? O artigo 25 diz que o juiz, ao decidir, ele deve estar atento às consequências que a sua decisão pode provocar. E aí, quer me parecer que essa recomendação de uma conduta ética não diz respeito às consequências intrapartes, né? Só ali com como a decisão dele vai ser cumprida. Me parece que a visão ética ela é macro, né? O juiz não deve ver somente a árvore, mas ele deve perceber a floresta, né? Então, é uma questão ética que o próprio CNJ, em 2009, já construiu esse entendimento, que aos poucos vai nos contaminando, né? O juiz deve estar atento ao custo dos direitos. A decisão não afeta somente as partes, mas nós não temos, na verdade, o cabedal ainda para medir e estimar o impacto das nossas decisões. Isso, às vezes, é um argumento que é colocado, né? Geralmente ad terrorem, nas contestações. Muitas vezes o réu diz, olha, se o juiz fizer isso, vai quebrar a empresa, vai quebrar o sistema, e talvez seja verdade mesmo, eu tenho essa impressão, né? Mas, às vezes, nos faltam
alguma metodologia, alguma pesquisa, algo que pudesse ser produzido, né, dentro do processo que confirmasse o argumento. E um dos problemas é que nós tratamos de demandas individuais, né, e que, às vezes, o somatório de alguns milhares, centenas ou milhares de demandas individuais idênticas contra determinado agente realmente pode quebrar o sistema ou quebrar aquele agente, né? Às vezes o juiz pensa, eu vou dar essa liminar porque essa liminar aqui a pessoa vai receber um tratamento, vai ser bom para ela, e não é essa decisão que vai causar danos estruturantes, né, à empresa, à organização. O problema é o somatório e a sinalização, é o estímulo, né, quando o juiz dá uma liminar, ou o tribunal, né, que tem mais publicidade, aquilo está sinalizando, façam isso que é por aqui o caminho. E aí vem as milhares de ações idênticas. Na questão da saúde suplementar, nós temos que ter uma visão contratualista, né? Um contrato que define qual é a relação de riscos cobertos. Esses riscos são cobertos por um fundo comum que nós chamamos de mutualidade. A mutualidade é um ser invisível, é um ser abstrato que paga a conta, né? Se nós fôssemos falar não da relação contratual privada, mas do direito público, é o orçamento, né? O orçamento público que tem os recursos alocados. Num seguro ou num plano de saúde, é a mutualidade. O juiz, às vezes, ele pode se sentir até generoso, né? Se sentir um benfeitor. Eu proporcionei que uma pessoa receba um medicamento extremamente caro, experimental, tomara que ele se cure. Sim, mas esse dinheiro vai sair da mutualidade. E depois, quando houver outras demandas legítimas, o dinheiro ele acabou. Porque o cobertor ele é curto, né? Tanto no direito público, questões orçamentárias, como questões privadas, né? Há também, às vezes, eu noto, uma certa confusão, né, desses pressupostos fundantes dos direitos, né? O artigo 199 da Constituição trata mais da saúde suplementar, e o artigo 196, que foi apresentado aqui, trata da saúde pública, né? E, às vezes, as demandas se apresentam a um plano de saúde, uma operadora de saúde, da saúde suplementar, que é uma relação contratual, e, às vezes, o juiz decide com aquela lógica do tudo para todos, né? Que se aquela doença, um tratamento para o câncer, se a pessoa está com câncer e o câncer é uma doença que está coberta por aquele seguro, aquele plano, então todos os medicamentos e tratamentos para aquela doença têm que ser proporcionados, né? Às vezes essa lógica ela é argumentada, né, pelos advogados e às vezes acatada pelos juízes, né? Mas aqui se opera a lógica de mercado, e não essa lógica constitucional ampla do tudo para todos que nós já vimos aqui, que nem seria no direito público aceita, né? Também não é tudo para todos no direito público, né? Aqui, as falhas de mercado que podem eventualmente acontecer numa relação contratual, a meu ver, o ideal seria que se buscasse os agentes de regulação. Por exemplo, o CAD, a ANS, Agência Nacional da Saúde Suplementar, a SUSEP, com relação aos seguros, né? Existem órgãos, agentes reguladores que poderiam melhorar as coberturas, né? As coberturas obrigatórias. Muitas vezes a própria ANS coloca em audiência pública, coloca, né, as ampliações das coberturas e o recálculo, né, permitindo os limites, né, dos reajustes. Tudo isso atende a uma lógica atuarial, a uma racionalidade econômica, né, de receita e despesa. Então, deveríamos aqui no Brasil valorizar o papel das agências reguladoras, né? E também, eventualmente, que
a judicialização ela poderia se dar num nível macro, através de ações coletivas, aonde se poderia atribuir um protagonismo mais importante à Defensoria Pública e ao Ministério Público e, eventualmente, a algumas organizações não governamentais que poderiam postular a ampliação, a melhoria de coberturas, mas coletivamente, né, um determinado grupo, um contrato, porque senão cria uma sensação de injustiça, né, que se todo um grupo de pessoas tem um contrato, tem um seguro, só aqueles que procuram o judiciário, de uma certa maneira, passam a perna nos outros, que não entraram com aquelas ações e são numa situação de desvantagem os que vão no judiciário. Então, cria no mesmo grupo uma desigualdade, né, que até dá uma sensação de injustiça e é um estímulo à judicialização de demandas individuais, né. Então, eventualmente, ações coletivas, né, class actions, essas coisas poderiam ter uma utilidade. Aqui um pequeno dado estatístico, né, de uma publicação, um relatório da Abrange. Ela publicou alguns dados de 2015 que eu coletei, que houve um custeio na saúde suplementar de 12 bilhões de reais com OPMS, né, que são órteses, próteses e medicamentos especiais de alto custo, né? Foi isso que os planos de saúde gastaram em 2015. Eu não tenho aqui o dado de 2016, mas ele deve ser próximo disso. A Abrange, no seu relatório, coloca que desses 12 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões decorreu de demandas judiciais, né? Foi uma fração disso que houve judicialização. E dessa fração houve o valor de 320 milhões que eram OPMS fora daquelas coberturas da relação da ANS, ou de medicamentos registrados na Anvisa. Então, dá para ver que existe uma fatia, que existe um aspecto, né, daquilo que às vezes é postulado e que seria, em tese, indevido, porque estaria fora do sistema, né? E aí vem essa questão da judicialização, às vezes, das OPMS, que tem que ter esse olhar atento e cuidadoso da eficácia, da efetividade e do custo, né? Onde essa ferramenta da medicina baseada em evidências, eu reputo ela necessária, ela é importante. Inclusive, na segunda jornada de Direito da Saúde do CNJ, foi aprovado o enunciado número 59, que traz essa recomendação, né, do CNJ aos juízes, que as suas decisões na concessão de OPMS têm que ser fundada, né, em laudos, em pareceres técnicos com a medicina baseada em evidências. Só que aí tem aquele outro viés que também foi apresentado pelos palestrantes, né, que nem sempre os núcleos de assessoramento técnico em saúde eles estão estruturados e disponíveis ao Poder Judiciário. Isso ainda é algo que está sendo gestado, construído em cada tribunal, sem prejuízo dessa figura nacional que foi mencionada, né, pelo desembargador Gibran, que o CNJ proporcionaria um banco de dados de consulta, né, que queira Deus que, quem sabe, o ano que vem exista, né, esteja operacional, porque isso ainda não é uma realidade, mas é uma necessidade. E, já passando para o encerramento, eu queria colocar alguns aspectos que eu acho que trazem uma aproximação dessa questão da judicialização da saúde e da análise econômica do direito. Algumas percepções que eu tenho que poderiam até ser objeto de algum estudo, de alguma pesquisa mais aprofundado. Um desses aspectos, então, já encerrando a minha fala, diz respeito aos pedidos na judicialização da saúde de indenizações por dano moral. Eu vejo isso de uma maneira muito crítica, assim, eu não vejo isso com bons olhos, que todas as vezes que as pessoas entram com as ações pedindo alguma coisa, as petições iniciais já acumulam que haja condenação da operadora do plano de saúde de uma indenização por dano moral. Aquilo já é
carimbado. Teve um momento relativamente recente que o Superior Tribunal de Justiça vinha construindo uma jurisprudência que isso era automático, né? Tem acórdãos que os senhores lerão nesse sentido, que o fato de a pessoa ter tido a necessidade de demandar, no momento de fragilidade, de uma doença, ainda teve que entrar em juízo, já é um dano moral. E isso, então, jogou gasolina, né? Então, as pessoas não querem nem fazer pedido administrativo. Vamos direto para o judiciário porque tem o brinde, o plus, que é o dano moral, né? Hoje, já, os próprios STJ já está revendo esse entendimento. E eu sempre tratei isso com muita restrição, com muita prudência, né? Porque isso também tem a ver com a alocação dos recursos e com a mutualidade. É evidente que começarmos a condenar as operadoras dos planos de saúde, além de fornecer a OPME, pagar uma indenização por dano moral de um determinado valor, que às vezes é 10, 20, 30 mil reais, isso vai criar uma sobrecarga no sistema que não foi precificada, isso não foi previsto, não foi calculado essa oneração excessiva, e isso vai sair aonde? De um reajuste, de algum aumento de preço, ou de algumas operadoras que vão fechar, que vão sair do mercado. Isso, como já os palestrantes disseram, o dinheiro ele não dá em árvores. E um sintoma disso também, desse problema da precificação dos custos, fez também, eu acho que seria um estudo de análise econômica do direito interessante, fez desaparecer no Brasil os planos individuais, né? Se os senhores quiserem contratar um plano de saúde individual, não acham, é algo muito raro, né? A não ser que seja uma pessoa muito rica, que vai contratar um plano top de linha, muito caro, para um alto executivo, né? Hoje tem planos familiares, planos em grupo, planos por categorias profissionais, planos que uma empresa contrata para o seu funcionário, porque esses planos eles permitem um reajuste por sinistralidade. Há uma margem de manobra, uma liberdade maior de uma revisão dos preços. No plano individual, há um tabelamento, uma restrição, um rigor maior na definição do reajuste anual pela ANS, que os planos coletivos não possuem. E por todas essas externalidades que sobrecarregaram o sistema, com coisas não previstas, as operadoras, o mercado reage, né? O mercado ele se rege por leis econômicas, né? E não por leis jurídicas. O mercado fez desaparecer os planos individuais, o que eu também acho que daria uma pesquisa, né, um estudo acadêmico de análise econômica do direito muito interessante, né? Então, o judiciário tem a sua parcela de culpa, o seu protagonismo nisso. Eu tenho uma pesquisa de jurisprudência, que eu não vou apresentar nada hoje, né, mas até a colega mencionou que eu apresentei um caso do transplante de pulmão, que estão levando à judicialização por um viés transverso de colocar que operadoras privadas, planos de saúde, iriam fazer algo até que lhes seria proibido, né, porque os transplantes de pulmão têm que ser necessariamente feitos pela saúde pública, né? Nós temos hoje, nessas pesquisas que nós podemos fazer de jurisprudência, concomitantemente, desembargadores e juízes que têm aquele viés mais paternalista e de dar tudo para todos e que o que importa é a prescrição. Se o médico do autor disse que ele precisa daquilo, é aquilo que ele tem que ter, que seria a ditadura da prescrição, algo inquestionável. E os juízes que não se preocupam com da onde que vem o dinheiro, o custo. Nós temos isso, decisões de 2017. E temos também já um grupo de magistrados pensando diferente, pensando no cumprimento do contrato, nos limites orçamentários, na medicina baseada em evidências, e não ter aquela confiança cega e inquestionável do acerto do médico prescritor, porque muitas vezes há outros interesses escusos por trás disso, o que até aquele grupo que trabalhou na investigação da máfia das órteses e próteses revelou, né? Se houve aquela máfia das órteses e próteses, é porque, às vezes, os médicos têm outros interesses, laboratórios, fabricantes e assim por diante, né?
Então, eu agradeço a atenção de todos e ficamos aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Ney. Como eu previa, foi excelente. A gente está com muita informação aqui. Tenho certeza que cada um está cheio de dúvidas ou de questões que gostaria de abordar. Eu pediria ao Luciano, eu não sei quanto tempo que a gente tem para fazer perguntas, mas 2 perguntinhas? Tá bom. Qual o critério de alocação de recurso aqui? Preferência? Primeira, né? Só que quando eu vi já tinham 4 aqui, então tem que... Só gostaria de colocar só algumas questões. Eu não vou esgotar, não. Acho que tem muita questão para ser debatida aqui. A questão da integralidade, da divergência direito e economia, dessa questão da regulação, onde que a regulação pode ajudar. Tem uma lista de pontos que eu acho que a gente depois podia fazer um outro evento, da onde a regulação da ANS, da Anvisa, poderia ajudar, melhorando os incentivos, reduzindo a judicialização. Vou dar 2 exemplos rápidos. Eu fiquei muito impressionado com esta. Eu nunca tinha visto pela primeira vez. O desembargador Gebran mostrou aqui o tempo de espera, tempo de fila. No mundo inteiro você consegue estatística de tempo de fila, tempo de espera. No Brasil isso é raríssimo. Raríssimo. Vou usar muito, né? Mas com o intuito de mostrar o seguinte: no setor privado, por exemplo, uma cirurgia é obrigatória. O tempo máximo permitido pela legislação são 21 dias. O que acontece? Gera um incentivo ali, um oportunismo, para que a operadora, muitas vezes, é levada a colocar produtos que ela não gostaria, órteses, prótese, máfia das próteses, porque senão ela vai ser penalizada pelos 21 dias. Então, gera uma série de distorções aí nesse mercado, muitas distorções, só lembrei dessa agora aqui. Então, a questão do prazo, e aí eu não quero um prazo infinito, mas ver países desenvolvidos, prazos são muito mais alongados. Então, o Brasil, às vezes, vai tentar resolver um problema hoje e esquece os efeitos de segunda, terceira, quarta e quinta ordem. O que a gente tem visto, como foi nos planos individuais também agora. E só uma última, eu converso com muitas operadoras, diz o seguinte: olha, se liberar o reajuste do plano individual, eu não vendo. Eu, por opção própria, meu planejamento estratégico, mesmo se o governo liberar o reajuste, eu não vendo. Por quê? Também fiquei surpreso. Assim. Não, porque senão vai cair na judicialização e eu vou ser obrigado a ir pelo IPCA, que está 3%. Então, para mim, vai ser pior. Enfim, só para a gente pensar como essas coisas estão interligadas. A gente vai passar aqui, então, para 2 perguntas. Por favor. Então. Bem, eu queria muito parabenizar vocês pelo painel. Eu digo com muito prazer que é um dos melhores painéis que eu já vi na BDE mesmo. Concordo. E eu fiquei com vontade de pegar todos vocês e levar lá para Brasília e fazer um outro evento, e aí dá 1h30 a mais para cada um. Então, eu vou querer aquele artigo francês, o artigo francês que você mencionou. Essa é a pergunta 1. Eu preciso do artigo. Eu gostaria muito de fazer várias perguntas para cada um de vocês, mas foi proibido pelo presidente, então vou fazer só uma bem curtinha. Márcia, você usou o conceito de custo-efetividade, correto? Você é economista, correto? Qual a diferença disso para eficiência? Não, o conceito de custo-efetividade ele é utilizado no mundo todo na avaliação de medicamentos, né? Ele é um termo genérico. A gente vai ter os métodos de avaliação, né? Que a gente vai ter o custo-efetividade, custo-benefício, custo-minimização, eles todos estão englobados nesse conceito de custo-efetividade, tá? E a gente sempre vai comparar em relação a um outro produto. Tá? E lá no conceito lá de eficácia, né, eu estou
estou avaliando o medicamento no mundo ideal. A efetividade é no mundo real. Tá? Um é no mundo ideal, outro no mundo real. E na custo-efetividade, não. A gente vai comparar, eu vou supor um tratamento de asma. Né? Eu vou procurar todos os seguindo os critérios da Conitec. Né? A gente vai procurar um medicamento X e ver tudo que tem que o SUS fornece. E eu vou comparar contra todos. Não, a gente é eficácia. Efetividade. Não, não é. A gente vai buscar, pode até falar eficiência, a gente busca uma eficiência na alocação do recurso. A gente, é um conceito de eficiência, a gente busca eficiência no gasto. Tá. Senhores, boa noite. Meu nome é Ezequiel. Eu faço mestrado na Fundação Getúlio Vargas e eu estudo sobre interface entre o Poder Judiciário e a saúde pública. A minha pergunta é sobre essas medidas de melhoria da estrutura de decisão do Poder Judiciário em questões de saúde. Pelo que eu entendi, existe uma iniciativa no nível federal, pelo CNJ, e iniciativas estaduais. A minha primeira pergunta é, qual a lógica econômica dessa medida? No sentido que não seria melhor a gente investir no gestor público, que é o servidor público vocacionado para essa tomada de decisão, de forma que o juiz ou o judiciário como um todo se sentisse mais confortável diante de decisões melhores, a deferir a essas decisões e liberar espaço, liberar essa mão de obra tão qualificada que é dos juízes para as decisões que são de vocação do judiciário, como as decisões de direito penal, que a gente viu que hoje são tão importantes. A minha segunda pergunta é em questão de eficiência democrática, por assim dizer. Uma decisão de um gestor público na área da saúde, funcionando bem ou mal, é feita através de audiências públicas, existe toda uma accountability, um procedimento democrático, que no judiciário é muito deficiente ainda. O judiciário não atende bem a população, ele atende a população que chega ao judiciário. E se a gente for ver essa distribuição de ação, ela é muito maior em estados que são mais ricos. Não seria melhor, do ponto de vista da democracia, a gente investir e aparelhar órgãos que têm por vocação consultar a população para depois decidir, ao invés de ficar investindo no judiciário, com todo o respeito aqui, que ele toma decisões, como vocês falaram, em micro-universos com repercussão para o orçamento geral? Me fiz claro, mas, enfim, obrigado. Eu concordo contigo. Acho até que eu mencionei isso. A administração pública, os gestores de saúde, eles estão, de certo modo, permitindo que o judiciário ocupe, né, cumpra, né, porque eles não são exatamente claros em relação à escolha alocativa. Né? Eu não tenho tratamento no SUS. Sim, não tem porquê. Aí o judiciário não tem porquê. Ele tem que ser claro. Olha, eu não tenho porquê. Eu só vou ter isso, não vou ter aquilo, tenho que ter isso. Essa clareza, às vezes, ele não observa e permite que o judiciário, então, atue, suprindo esta omissão. Né? Então, a sua primeira pergunta, eu respondi dessa forma. Há uma omissão a ser preenchida por parte dos gestores de saúde, sim. A segunda pergunta foi mais ou menos a primeira, né? O judiciário tem que insistir, como no microjustiça, o ideal é que seja uma exceção, né? Não seja... essa concentração de ações realmente é uma realidade, os números são de 74% em 3 estados. Ou seja, aí quando se diz assim, estados mais ricos, efetivamente, proporcionalmente, obtém mais, e mais também, o mesmo estudo já foi feito em termos de recursos também, consomem mais recursos desproporcionalmente também. Então, essas distorções que a gente verifica com a judicialização se dão, as máfias acontecem sucessivamente, né, envolvendo médicos, prêmios para médicos, congressos para médicos,
e você tem todo o sistema montado, né? Porque o médico que receita, a receita é identificada, o médico é premiado, se ele chega a X indicações, é o congresso no Brasil, N indicações é o congresso fora do Brasil, mais do que isso é o congresso fora do Brasil em primeira classe, com acompanhante, aí vai, né? Tem toda uma estrutura de incentivos montadas e a gente assiste isso, que é uma captura, né, da regulação. Se me permite, eu gostaria de também participar da resposta aqui da mesa, mas eu queria fazer uma abordagem de um outro viés, com todo respeito ao colega, o que eu concordo, né? Não estou divergindo, mas eu acho que faltou dizer algo, né? Dois aspectos eu acho que estimulam a judicialização. Um deles é uma falta de uma atitude de estimular a procura das vias administrativas, né? Nós somos muito tímidos nisso. Recentemente, o Supremo aprovou uma súmula vinculante obrigando que a pessoa esgote as vias administrativas com relação ao INSS, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aquelas demandas previdenciárias, para depois ele judicializar o conflito. Eu acho isso importante, porque as pessoas já iam direto no judiciário e o INSS não sabia, não podia fazer uma perícia administrativa e assim por diante. Isso é um exemplo, mas eu poderia citar inúmeros outros exemplos de uma judicialização inútil, né? Por exemplo, eu julgo muito processos do seguro DPVAT, né? Mais da metade das ações que são ajuizadas buscando a indenização do seguro DPVAT, as pessoas não procuraram a seguradora administrativamente, vão direto no judiciário, né? O nosso sistema constitucional de acesso à justiça não tem filtros, não tem barreiras. A pessoa pode ir direto, né, sem passar por um órgão administrativo previamente. Então, eu coloco isso como algo negativo, e quando o juiz se depara com essa realidade, ele não pode negar a jurisdição. O juiz tem, ok, você teria sido melhor se você procurasse administrativamente a organização que deve atender a demanda. Você não procurou administrativamente, mas eu não posso negar o seu direito, eu vou apreciá-lo. E isso gera custos, honorários advocatícios, custas judiciais, tira o juiz da possibilidade de julgar outros processos, sobrecarrega a máquina, tanto que o número que o CNJ todos os anos publica, a Justiça em Números, é 100 milhões. Mesmo que nós tenhamos julgado 30 milhões, entram mais 30. Né? E, geralmente, nós giramos com um estoque de 100 milhões de processos ano no Brasil. Então, o primeiro problema é o acesso à justiça exagerado, com gratuidade judiciária desmedida, né, sem muitos filtros. E o segundo problema, com o máximo respeito aos advogados, é o excesso de faculdades de direito no Brasil. Né? Hoje estava conversando com uma colega que apresentou o dado de uma pesquisa que mais de 50% das faculdades de direito do mundo são brasileiras. Então, um país tem mais da metade de todas as faculdades de direito do mundo, né? Nós já devemos ter cerca de 1 milhão de advogados no Brasil que procuram mercado, que procuram honorários, que procuram se realizar na advocacia, né? E isso também é um viés de estímulo à judicialização, não só da saúde, mas de qualquer coisa, né? Então, esse é o acréscimo que eu me permiti fazer sobre o tema. Judicialização da vida, né? Giacomo, você tem mais uma última? Você queria um comentário? Luciano, acho que aí você que... Então, Giacomo faz a pergunta aqui quando a gente encerrar aqui. Então, tá bom. Colegas, obrigado, então. Obrigado aí à BDE, obrigado a todos os palestrantes. Tenho certeza que todos aqui saem bastante satisfeitos com este painel. Muito obrigado a todos.